Bem-vindos, exploradores de mistérios! Hoje, nos aventuramos nos recantos misteriosos dos mares para desvendar um fenômeno fascinante e intrigante, San Telmo, o fogo misterioso dos mares. Este fenômeno, envolto em lendas e histórias marítimas, é um espetáculo celestial que captura a imaginação de marinheiros e curiosos ao longo dos séculos. San Telmo é mais do que uma mera manifestação luminosa nos céus noturnos. É uma entidade lendária que se tornou parte integrante do folclore marítimo global. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nas águas profundas das histórias e crenças que cercam San Telmo, buscando compreender sua influência nas tradições náuticas e sua fascinante presença nas mentes dos que enfrentam os mares tempestuosos. Vamos desvendar o mistério por trás dessa chama dançante, entender as características únicas de San Telmo e explorar como sua presença impactou mitos, lendas e a vida real de marinheiros. Preparem-se para uma jornada de descoberta, onde as águas agitadas dos mares escondem segredos e San Telmo ilumina o caminho para um universo de lendas e mistérios. San Telmo é frequentemente descrito como uma chama pálida e fantasmagórica que parece dançar nos mastros e nas pontas de mastros de navios durante tempestades elétricas. Essa característica única fez com que fosse associado a divindades marítimas em diversas culturas, sendo interpretado como um sinal divino ou como a presença de almas perdidas. O espetáculo luminoso de San Telmo, em meio às trevas da noite tempestuosa, adiciona um elemento de sobrenaturalidade aos mares já imprevisíveis. As histórias ao redor de San Telmo frequentemente destacam sua relação com tempestades elétricas, sugerindo que sua aparição pode ser um presságio de tempos turbulentos. A imagem de San Telmo dançando nos mastros evoca uma sensação de magia e mistério, alimentando a imaginação de marinheiros que, durante séculos, buscaram explicações para esse fenômeno enigmático. Ao explorar as características de San Telmo, é importante considerar também o simbolismo atribuído a essa chama fantasmagórica. Em muitas culturas, San Telmo é visto como um sinal de proteção divina, um farol celestial que guia os navegantes em águas perigosas. Por outro lado, algumas tradições associam-no a preságios de desastres iminentes, adicionando um toque de apreensão ao seu esplendor luminoso. As histórias sobre San Telmo têm raízes antigas, datando de épocas em que o desconhecido dos oceanos era permeado por lendas e mitos. Em muitas culturas marítimas, San Telmo é considerado um sinal divino, uma aparição luminosa que traz consigo mensagens dos deuses do mar. A lenda sugere que, quando San Telmo dança nos mastros, os céus estão se comunicando com os navegantes, seja para alertar sobre tempestades iminentes ou para oferecer proteção divina durante as jornadas perigosas. As histórias de San Telmo variam em suas interpretações, mas em sua essência, essa chama fantasmagórica é muitas vezes vista como uma manifestação celestial, uma presença transcendental que se conecta ao mundo dos espíritos e dos elementos. Algumas tradições acreditam que San Telmo é a alma dos marinheiros falecidos, uma luz que guia os vivos através das tormentas e os conduz ao descanso eterno. As origens precisas da lenda de San Telmo são difíceis de determinar, pois ela se entrelaça com mitos e folclores de diferentes regiões do mundo. No entanto, uma característica comum em muitas dessas narrativas é a ideia de que San Telmo é uma força benéfica, uma presença que, embora enigmática, oferece conforto e esperança aos que se aventuram nos mares desconhecidos. Ao explorar a lenda de San Telmo, somos levados a refletir sobre a complexidade da relação entre os marinheiros e os elementos naturais. San Telmo transcende a mera explicação científica, transformando-se em uma experiência mística que ecoa através das gerações. A lenda continua a iluminar o imaginário marítimo, revelando um fogo misterioso que queima nas fronteiras entre o céu e o mar, entre o real e o sobrenatural. San Telmo, frequentemente considerado um presságio, é entrelaçado com as vicissitudes do clima e as mudanças do mar. Marinheiros ao longo da história interpretaram suas aparições luminosas como mensagens codificadas dos deuses do oceano, um aviso sutil ou uma bênção celestial antes de eventos importantes. Essa associação com eventos climáticos e as transformações do mar adicionam camadas à narrativa de San Telmo, elevando-o além de um simples fenômeno natural. Porém, quando olhamos para San Telmo sob a lente da ciência, uma explicação mais terrena emerge. A luminosidade associada a San Telmo é muitas vezes atribuída à ionização do ar, um processo físico no qual partículas carregadas eletricamente criam um espetáculo de luz. Esse fenômeno,
embora fascinante e compreendido pelos princípios científicos, não tira o brilho do enigma que San Telmo representa para aqueles que testemunham sua dança nos mares. A dualidade entre o sobrenatural e o científico em San Telmo serve como um lembrete poderoso da riqueza das histórias humanas. Enquanto alguns veem na chama misteriosa uma conexão com divindades marinhas, outros encontram na ionização do ar uma explicação satisfatória. Essa dualidade não diminui a grandiosidade de San Telmo, mas sim enriquece sua história, proporcionando um terreno fértil para interpretações diversas. Ao mergulhar nos poderes e habilidades de San Telmo, somos convidados a contemplar a complexidade da relação entre o homem e os elementos naturais. Entre o mistério e a compreensão, San Telmo continua a arder como um farol de dualidade, guiando-nos por entre as águas incertas da lenda marítima. Ao longo dos séculos, San Telmo ergueu-se como um farol misterioso nos horizontes inexplorados dos mares, capturando a imaginação de marinheiros e navegadores que enfrentaram as vastidões desconhecidas. Sua presença luminosa, muitas vezes dançando nos mastros dos navios, não apenas despertou reverência, mas também se entrelaçou intimamente com as tradições náuticas, tornando-se uma figura emblemática no reino dos mares, para marinheiros de tempos passados. Testemunhar San Telmo era mais do que uma visão, era uma comunicação do divino. A aparição luminosa nos mastros dos navios era interpretada como uma manifestação dos deuses do oceano, uma bênção que acalmava as tormentas iminentes ou um aviso sutil de desafios à frente. Cada luz tremulante de San Telmo era lida como um poema luminoso, um capítulo adicional nas complexas histórias que os mares contam. A presença de San Telmo nas narrativas marítimas transcendeu o espaço físico dos navios. A chama misteriosa foi incorporada às canções dos marinheiros, entrelaçada nas histórias compartilhadas nas noites estreladas em alto mar. A cultura marítima abraçou San Telmo como um símbolo, um elemento que empresta uma camada extra de significado à já fascinante experiência de navegar pelos oceanos. Com o tempo, San Telmo tornou-se parte integrante do imaginário marítimo, uma entidade que transcende gerações e mantém viva a conexão entre os marinheiros do passado e do presente. A cada faísca luminosa, San Telmo reafirma seu lugar como um farol de histórias nos mares, uma testemunha silenciosa das jornadas ousadas e das tradições transmitidas pela vastidão azul. Além da aparição mágica do San Telmo nos mares, um espetáculo ainda mais impressionante se desenrola quando exploramos fenômenos luminosos relacionados, como o fogo de San Telmo e o fogo de Santo Elmo. Estes não são apenas visões magníficas, mas também capítulos adicionais na enciclopédia da atmosfera marítima, destacando a complexidade e a beleza dos elementos que moldam o nosso mundo. O fogo de San Telmo, também conhecido como fogo de San Telmo, é uma dança de luzes que ocorre nos mastros dos navios durante tempestades elétricas. Nesse fenômeno, pequenas bolas de fogo azuladas surgem, parecendo dançar sobre as pontas dos mastros. Por séculos, marinheiros interpretaram essa exibição como uma bênção divina ou uma proteção contra os perigos iminentes. A ciência moderna explica que o fogo de San Telmo é uma forma de plasma, resultante da ionização do ar causada por campos elétricos intensos. Outro fenômeno relacionado é o fogo de Santo Elmo, uma variação luminosa que ocorre em objetos pontiagudos, como mastros e antenas, também durante tempestades elétricas. Nomeado em homenagem a Santo Elmo, o padroeiro dos marinheiros, este fenômeno é mais uma manifestação intrigante dos efeitos elétricos nos ambientes marítimos. A visão dessas chamas azuladas cintilantes foi interpretada historicamente como uma presença celestial, oferecendo esperança e orientação nas horas sombrias. Ao explorar esses fenômenos relacionados a San Telmo, somos levados a um reino onde a ciência e a espiritualidade entrelaçam-se, formando uma tapeçaria de compreensão que evoluía ao longo do tempo. A interpretação dessas luzes misteriosas não apenas reflete a busca humana por significado e segurança, mas também destaca como a natureza, por meio de suas manifestações, continua a inspirar e intrigar, desafiando-nos a desvendar seus mistérios. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.